Bem-vindos, bem-vindas. Vamos avançar um pouquinho no autoconhecimento. Vamos avançar um pouquinho em algumas questões assim que são cruciais, que são muito importantes, muito impactantes no autoconhecimento, no despertar, mas que também podem ser um pouco decepcionantes. Algumas ilusões podem se desfazer e isso pode ser dolorido. Então, o budismo nos traz uma informação muito preciosa. Todas as coisas são impermanentes, certo? Ou seja, nada dura para sempre. Porém, algumas coisas duram tanto tempo que, segundo os nossos conceitos humanos, elas podem ser realmente, quase que eternas, se a gente for pensar. Uma galáxia, um sol, uma montanha. Então, a permanência de algumas coisas é muito grande. Mas a nossa permanência é pequena. Esse computador biológico que a gente habita dura seus 70, 80, 90 anos, pouco mais, pouco menos. Então a nossa permanência já é menor. Permanência do nosso corpo, do nosso computador biológico. Mas, você deve saber por outros vídeos, mas vamos repetir, nós não somos esse computador biológico. Nós não somos o corpo físico. Nós somos muito mais do que isso. Embora existam dúvidas, embora existam discordâncias. Mas, para aqueles que estão ligados à área esotérica, mística, sabem que nós somos mais do que um corpo físico. E aí, segundo o Vedanta, nós temos um esquema muito interessante que eu já apresentei aqui em alguns outros vídeos. Tem inclusive lá no blog um vídeo do Mestre De Rose falando sobre isso aqui, explicando direitinho cada um desses itens. E para a razão desse vídeo nós precisamos de algo mais. Porque a teoria de personalidade que nós temos no Ocidente, que as várias psicologias definem, elas não são muito amplas. Elas se apegam ao corpo físico. Tem como base o corpo físico. Porém, nós temos aí outras perspectivas, que é o que o Vedanta nos oferece. Certo? Então, o Vedanta define a personalidade como o somatório de um corpo físico denso, o nosso corpo biológico, um corpo energético, que ainda é físico, chakras e nadis estão ligados ao corpo físico e existem em função dele, que são considerados físicos, embora máquinas e equipamentos ainda não detectem adequadamente, principalmente sobre a ótica da ciência. Depois nós vamos ter um corpo emocional, também conhecido como corpo astral, que é o que a gente vai habitar quando esse corpo aqui morrer. Nós nos moveremos, a nossa consciência se move para o corpo astral. E nós temos o corpo mental, que se divide em dois, um concreto e um abstrato. O concreto aqui ele é mais ligado a questões da nossa inteligência de resolver as coisas, de buscar solução, de usar, essas coisas básicas. E aqui termina a personalidade. Em algum momento, você vai descartar o corpo astral, um outro computador. Aí um computador energético, não é mais biológico. Você vai descartar. Alguns chamam de segunda morte ou terceira morte, depende da perspectiva. Então a segunda morte seria soltar o corpo astral. E aí você passa a existir apenas como corpo mental.
Mas ainda há uma personalidade porque há um restinho de personalidade presente aqui. Ainda há um senso de eu. De eu sou, eu faço, eu sou o Luiz, eu sou o Antônio, eu sou o Fernando, eu sou a Maria, eu sou a Márcia. E em algum momento nós vamos abandonar esse corpo mental e nós ficaremos apenas com o corpo intuicional ou corpo búdico. E aí a personalidade se desfaz. Aí nós teremos a terceira morte ou a quarta, depende da perspectiva. Né? Terceira morte, corpo mental se desfaz. A gente dá mais um passo em direção à nossa alma, ao nosso eu superior, à nossa mônada. Olhando para esse diagrama, o que a gente percebe, que é a razão do título desse vídeo, é: nós somos uma sucessão de personalidades. Uma personalidade dando origem a outra, dando origem a outra, dando origem a outra. Então, em algum momento, essa personalidade aqui se desfaz e surge uma nova. Com uma herança energética, claro, com uma herança espiritual, claro, faz parte, né? Está arraigado ali dentro da mônada, do corpo búdico e do corpo mental superior, mas ainda assim nova, com uma nova vibração, um novo começo, sem grandes lembranças, para que a coisa recomece. E o esquecimento é uma bênção, porque nós podemos ficar tão presos, tão densificados, tão incrustados dentro do corpo astral, do corpo mental, repetindo pensamentos, repetindo emoções, relembrando vivências, que a gente cria o próprio inferno, a gente cria o próprio purgatório e a gente não sai do lugar. Você sabe do que eu estou falando. Se você olhar na sua vida, você vai lembrar de fatos, como eu lembro, onde nós pisamos na bola, onde nós estragamos a coisa, onde nós pecamos, onde nós erramos, onde nós fizemos algo que não foi legal. Não precisa ser grandioso, nem muito, mas temos centenas desses momentos. Nós não conseguimos voltar para desfazer. Nós podemos trabalhar com o reiki do passado ajuda muito a limpar, equilibrar, seria a palavra mais adequada, esses momentos do passado, a parte energética. Mas, para alguns de nós, a gente está sempre repetindo aquela mesma vivência, aquele mesmo momento. É um filme perfeito, com som, cor, nós lembramos de tudo. E isso vai nos consumindo. Porque a gente vai lembrando de um, de outro, depois de um, de outro, e repetimos um, o outro, e repetimos um, o outro. Então o esquecimento de uma nova personalidade ele é fundamental para que a consciência consiga avançar, né? Consiga experimentar coisas novas. Porque senão nós ficamos agarrados naquilo e aquilo desgasta, gera um sofrimento inútil. Não há aprendizado. Então as personalidades vão se sucedendo. Ou seja, a personalidade não é permanente. Quanto dura? Não importa quanto dura. Não temos parâmetros para isso. Mas em algum momento a personalidade nasce, e você sabe, eu sei quando eu nasci, você sabe quando você nasceu. Ali nasceu a personalidade nova, novinha, folha. E em algum momento ela vai se desfazer. Personalidade, né? Esse senso de eu, de Luiz aqui, de que fiz, que não fiz, que escolhi, que não escolhi, que pequei, que acertei, que errei, que... Isso chega um momento que desaparece, é impermanente. Quanto tempo dura, não importa. Porém, nós temos uma tendência, e é natural, porque dentro da personalidade nós temos esse senso de eu que é muito premente, né? Que, ou mente, ou ego, depende da perspectiva também, que é muito de se apropriar das coisas, que tem essa necessidade de se afirmar. Então nós dizemos, as minhas vidas passadas,
como se eu tivesse criado elas. Não fui eu que criei essas vidas passadas. Foram elas que me criaram. Foram elas as causas, as condições para que hoje eu existisse. Então, na verdade, eu pertenço a elas. Vidas futuras pertenceriam a mim. Mas, infelizmente, não há esse pertencimento. Há apenas uma causa, que sou eu, uma condição, que é essa minha vidinha, que um dia vai ser desfeita e vai gerar uma outra personalidade. Uma sucessão de personalidades. Nenhuma delas é mais importante do que a outra. Nenhuma delas é mais valorosa que a outra. Ah, Luiz, mas essa outra vida aqui foi um presidente, foi um campeão na arena, foi um ator famoso. Eu sou dono de casa, eu sou um jardineiro, eu sou um eletricista, eu sou um faxineiro. Presidente, um campeão, um faxineiro hoje. Não importa, para a consciência não importa, para a mente sempre, para o ego sempre. Esse campeão aqui é muito melhor do que esse faxineiro aqui. Então, para o eu é importante as realizações, o que se faz, o que não se faz, o que se perde. Para a consciência, é tudo igual. São todas possibilidades de experimentar o mundo físico, experimentar a vida humana ou outras tantas vidas que existem pelo universo, tantas experiências diferentes. Para a consciência, todas são válidas, todas servem. Todas formam ela. Todas pertencem, sim, à consciência, à mônada, ao eu superior. Consciência com C maiúsculo, né? Não é aquela consciência do dia a dia, assim, né? Não é aquela coisa de moral, de certo e errado. Não, consciência é algo mais elevado. Mas quando o ego se depara com isso, o ego se revolta. Como assim eu sou descartável? Como assim eu sou uma marionete sob os caprichos de uma consciência? Nunca, jamais, jamais. O ego tem isso, faz parte do ego. É da natureza do ego ter esse comportamento, se valorizar, se achar, se considerar, né? Mas aí nós temos uma questão. Como é que você está em relação a isso? Como que você se vê em relação a isso? Você está tão identificado com o eu, com esse ego, com essa personalidade atual, que você considera ela melhor do que todas as outras, ou inferior às futuras, porque as futuras virão num tempo futuro, com mais tecnologia, com mais inteligência, com mais poder e capacidade, mas ainda assim você pode vir com um Zé Ninguém no futuro, né? Você pode dar origem a um Zé Ninguém, então você também... Como que você se sente com relação a isso? Quando eu falo que nós somos uma sucessão de personalidades, nós temos 8 bilhões de seres no planeta, de uma certa forma nós somos irrelevantes. Um a mais, um a menos, que diferença faz? Amanhã eu vou embora, a meia dúzia de 3 ou 4 vão chorar por mim, vão dizer, como era bonito, como era inteligente, como era compassivo, como era isso e aquilo, e daqui a pouco esquecem. Pessoas muito mais importantes do que eu, que fizeram coisas muito mais profundas e impactantes, foram esquecidas. Eu serei esquecido. Mas como que você se vê a respeito disso? Porque aí entra a questão do despertar. Aí se insere o despertar nisso tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Quando você começa a despertar, você se defronta com essa informação. Somos uma sucessão de personalidades. Em algum momento, essa personalidade deixa de existir e uma nova surge. Eu sou razoavelmente descartável. E o despertar traz para a gente essa desilusão. Por mais que a ciência avance, por mais que a gente tenha sonhos e delírios de nos tornarmos eternos, maximizar o tempo de vida, aumentar o tempo de vida, em algum momento isso vai parar de existir, por alguma razão. Se não por mau funcionamento, por um acidente, por alguma questão outra, né?
Então, como que você se vê? Se você não está muito desperto, você fica horrorizado. Você resiste, você duvida, você questiona, você briga, você defende o seu eu, a sua personalidade, como única, exclusiva e eterna. Você clama por novas chances e novas oportunidades de fazer e acontecer. Você clama por evolução. E nós não evoluímos faz muito tempo. O ser humano estagnou. O ser humano parou no nível do ego e não foi adiante há muito tempo. Milhares de anos já. Milênios. Como que você se vê? Depois dessa negação tão forte, vem uma fase do tanto faz. Ah, então vou soltar tudo, vou abandonar tudo, vou parar com tudo, porque tanto faz. Isso aqui vai acabar, eu sou impermanente, não vou existir mais, e blá 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 blá. A gente vem uma fase de... né? Depois que essa fase passa, a gente começa a maturar todo esse processo, todas essas informações, e aí a gente começa a desenvolver uma visão mais clara disso tudo. A gente começa a observar a personalidade atual, interagir melhor com ela, aproveitar melhor aquilo que ela oferece, aproveitar as experiências passadas, equilibrar, purificar, harmonizar com o reiki que seja. E aí nós conseguimos crescer um pouco, nos desenvolver um pouco e talvez, quem sabe, evoluir para um estado desperto. Talvez. Não vai importar muito. Isso deixa de ter importância. Mas a gente passa a colaborar mais com a consciência, com a jornada que ela nos oferece. A gente para de resistir tanto, de se valorizar tanto. Isso é o natural. Demora. É difícil. Há muito a ser equilibrado, harmonizado. Mas essa sequência é fundamental que você dê esse passo em algum momento. Que você aborde essa questão em algum momento. Que você considere essa questão em algum momento. E eu estou sendo muito simples. Essa personalidade. Porque nós podemos ter multiversos, vários universos onde essa mesma personalidade aqui está presente. E nós podemos ter contato com isso e às vezes nos confunde um pouco. Então a coisa fica um pouco mais complexa. Mas isso com o tempo, né? Momento adequado. Não adianta a gente querer juntar toda essa informação e entender tudo ao mesmo tempo quando o senso de eu está tão presente. I am, eu sou. Uma das mais fantásticas afirmações do ego. Eu sou. Eu estou aqui, eu mando, eu faço e acontece. Ilusão. Ilusão. E seguimos tentando. Quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente tenta, mais conflito e mais sofrimento. Menos despertar. E a gente vê isso, inclusive, na área holística, na área mística. As pessoas querem sair do corpo, as pessoas querem ter uma viagem astral, as pessoas querem despertar, as pessoas querem se iluminar para afirmar o eu, a personalidade. Tanto que elas continuam repetindo. I am, eu sou. Minha divina presença, eu sou. Eu. Ego, 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 ego. Personalidade, personalidade, personalidade. Preciso entender que isso é natural da personalidade. Você não vai desfazer isso, desconstruir isso, apagar isso, deletar isso. Você vai entender essa necessidade, você vai valorizar essa necessidade do eu sou, do I am, de ser divino, de ser maravilhoso, de ser fantástico e tudo mais, blá blá blá. Mas ao mesmo tempo, na hora que você desperta, você coloca toda essa necessidade, toda essa vontade, todo esse... dentro de uma perspectiva correta. Sem que isso domine você como um todo. Sem que isso defina você como um todo.
sem que isso seja o principal motivo da sua existência ou de você tentar sobreviver de qualquer forma nesse mundo. No despertar, nós vamos olhar para essa necessidade do ego e nós vamos satisfazê-la de uma forma razoável. Mas nós teremos essa perspectiva cada vez maior de que é apenas uma personalidade. E a cada momento que a gente consegue entender que é apenas uma personalidade, com muito potencial, com muita experiência, com muita vivência, mais consciência se manifesta em você. Mais a sua alma consegue ancorar nesse corpo denso, porque ela tem que se restringir muito para chegar até aqui, mas o despertar oferece isso. E essa presença, essa consciência estando cada vez mais presente em você, olhando através de você, pensando através de você, ela vai acolher todas as personalidades, todas as variações, todos os desejos e vontades, todos os I ams da vida. E nesse momento é muito rico, esse momento é muito precioso. Quando você percebe essa consciência se manifestando, quando você percebe essa alma presente dentro de você, você percebe que você se modifica. Que você foge de padrões, de condicionamentos. Esses são momentos que o despertar traz pra gente. Às vezes pequenos, tão sutis, mas à medida que você persiste nesse caminho, eles vão se tornando cada vez mais frequentes e mais amplos. Até que você desperta finalmente. Enquanto isso, nós estamos aqui, conversando sobre isso. Não é um assunto descartável, não é um assunto que tanto faz. É algo muito impactante na vida da gente. Porque na hora que você experimenta a presença da consciência em você, é diferente de tudo que você já viveu. É diferente de você ver a personalidade como um todo. Você enxerga o Luiz como um todo. E você acolhe ele. Isso traz uma sensação de pertencimento. Isso traz uma sensação de que as coisas não foram em vão. Que os erros que você cometeu, que as pisadas na bola que você cometeu, tiveram uma utilidade, trouxeram um aprendizado. Que todo o sofrimento que você passa, ou que você passou, trouxeram aprendizado. Que o estado em que você deixou o corpo físico traz um aprendizado. A gente cresce muito nesses momentos. É preciso cuidado, é preciso atenção, é preciso carinho para perceber pequenos momentos de consciência e a partir daqueles momentos em que isso vai ampliando, que isso vai crescendo. O trabalho de cada um, né? E como eu disse, todos são válidos. Nenhum é melhor que o outro. Essa questão a gente precisa trabalhar bastante. Perante a personalidade, o presidente é maior que o faxineiro. Para a consciência, são duas experiências diferentes que trazem aprendizados diferentes. Isso a gente tem que trabalhar. Porque somos, com toda certeza, uma sucessão de personalidades para que a consciência, para que o divino se manifeste, experimente todo esse potencial que a gente tem. Gratidão.